Fala galera, aqui é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Tudo e Mais Um Pouco. Este vídeo não terá nada de cortes ou edição. Ele será nu e cru, como diz o ditado. Bom, o pessoal já deve ter notado que eu estou aí transitando e orbitando a Liga Nerdola. E por quê? Por que essa aproximação? Por que eu estou me aproximando? Porque simplesmente os ideais que todos eles, novamente, todos eles possuem, casam com os meus ideais. Então, ou seja, não tem fulano, não tem ciclano, não tem beltrano, são todos. Óbvio que eu ainda não conheci e não papiei com todos eles. Eu já estive em várias lives do Giga, eu já estive nas lives do Cinquentão, já participei de lives onde o Wagner estava, onde o Bruno estava, onde o Alba estava, no canal do Giga, obviamente. Então, assim, estou ali junto com eles, divido a conta do StreamYard junto com eles. Então, assim, eu tive a cara de pau de chegar e querer me enturmar, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu já contei para vocês em algum outro vídeo que esse meu canal, ele nasceu em 2019. E era um canal que, primeiramente, ele seria focado em falar sobre política. Praticamente como um tragicômico. Só que eu sofri muito, mas muito também com isso. Eu tive, assim, o cancelamento. E o pior de tudo, eu tive cancelamento dentro da família. Dentro da família. Então foi uma coisa que ficou muito conturbada. Eu perdi todas as vezes que eu tentava fazer um Twitter, eu perdia. Então eu fiquei desanimado, então eu parei o canal e eu voltei o ano passado, após o filme do Deadpool, que eu resolvi fazer um resumo ali, sem dar spoiler. Resolvi fazer um comentário do que eu tinha achado, porque eu tinha ficado tão animado com aquilo lá, com a volta da Marvel, do jeito que era. E aí as coisas foram caminhando e aqui estou eu, praticamente com um mini estúdio. Só falta eu ir lá pro quarto e montar lá, mas o resto já está tudo aqui em ordem. Então eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu estou investindo em amizades, porque eu acho que acima de tudo, o investimento maior que a gente tem na vida é em amizade, é em amigos, tá? Primeiro lugar, eu não estou aqui para criticar nem A, nem B, nem C. Eu estou aqui como alguém de fora, orbitando, tentando ser chamado para o grupo do alto escalão ali da liga, como eu já deixei bem claro para todos eles várias vezes que será um prazer ser um membro oficial e trabalhar cada vez mais com eles, porque eu venho aprendendo muito todos os dias e com todo mundo e com todo mundo. Então eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então eu aprendo com todos. Eu aprendo com o Gui, eu aprendo com o Cinquentão, eu aprendo com o Pureza, eu aprendo com o Elvis e o Tony. O Giga, então, nem preciso falar nada, né? Porque se tem alguém que abre realmente as portas para qualquer criador de conteúdo, é ele. É ele. E eu comecei simplesmente divulgando o meu canal, pagando para ele divulgar o meu canal no canal dele. E tudo isso, olha o que aconteceu. Então, ou seja, a Liga Nerdola, ela faz um serviço. Ela agrega semelhantes e ela impulsiona sim criadores de conteúdo, principalmente aqueles que estão alinhados com o pensamento da liga, tá? Mas eu posso fazer um comentário aqui que eu acho bem, mas muito, muito propício. O Wagner, que é um excelente criador de conteúdo, assim,
Ele eu ainda não tive o prazer de conversar, né, mais pessoalmente, mas já estive em live que ele participou, e ele é fantástico, um cara com um pensamento assim, ó, acima do normal, um cara que fala bem, que articula bem, que tem argumentos fantásticos também, tá aí, ó, há muito tempo. E esse vídeo, de uma certa forma, ele me tocou. E a comparação que eu ia fazer a mesma coisa que acontece com professores. Eu sou professor. Nós somos um grupo que, apesar de sermos unidos, sempre tem alguma treta, alguma discordância, principalmente quando você tem professores que têm um pensamento de direita e outros de esquerda, né? Mas somos sim uma grande família, porque no final do dia nós aguentamos, nós trabalhamos e nós cuidamos e educamos crianças, jovens. E eu não vejo muita diferença no trabalho de um criador de conteúdo. Não vejo. Porque se vocês tiverem a oportunidade de sentar, se vocês tivessem a oportunidade de sentar 10 minutos com os meus alunos, vocês iam ouvir as coisas que eles falam e geralmente porque eles seguem criador tal ou porque eles seguem influenciador tal. Então sim, o criador de conteúdo hoje ele tem um papel muito importante na sociedade e ele tem a capacidade de moldar a coisa ou para o bem ou para o mal. E eu vejo que o valor da Liga Nerdola é esse, é moldar para o bem. O que a gente está querendo, eu vou dizer a gente porque eu já me sinto um membro honorário. O que a gente busca é agregar esses valores que estão cada vez mais perdidos, certo? E como toda grande família, há intempéries, há discussões, há pensamentos que às vezes, né, acabam tendo atrito. Mas eu acho que nada disso apaga o valor que a liga tem. Porque eu tenho mais 4 irmãos. Uma irmã, que é a mais velha, e mais 3 antes de mim. Eu sou o caçula. E nenhum dos 5 tem o mesmo pensamento. E eu quebro o pau de vez em quando com a minha irmã, eu quebro o pau de vez em quando com meu outro irmão, e nem por isso a gente deixa de se gostar. Mas acontece que pensamentos e pessoas, às vezes, entram em atrito, certo? O que eu acho que a gente deveria parar é de dar munição pro outro lado. Por quê? Como o Wagner mesmo comentou, as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores. As pessoas elas só enxergam a pontinha do iceberg que aparece numa imagem, numa chamada de vídeo. Só que todo o bem que tem por trás em cada um deles, não vou citar nomes, né? Na verdade, eu vou citar apenas 2 nomes, que eu acho que neste momento são os pivôs para mim, né? São 2 gigantes, que hoje eu considero os 2 gigantes, certo? No caso, o Ei Nerd, e no caso, a rapaziada da linhagem geek, certo? Por que eu estou falando especificamente deles? Porque eles estão na boca do povo. Hoje, o Peter continua sendo referência para toda a comunidade geek e nerd. E os irmãos Alba, Gabriel e o André também se tornaram aquela voz que está defendendo os valores que a gente busca. Então, eu entendo e compreendo as críticas positivas que
o Wagner fez com relação aos dois lados. E eu acho que, às vezes, para levantar a discussão, essa balança ela tem que pender de vez em quando. Porque, veja bem, se a gente não tivesse os Alba, se a gente não tivesse a linhagem geek, a gente teria só a visão do Peter, que é uma visão que está ali neutra. Eu nem vou usar o termo em cima do muro. Não estou aqui para apelidar ou fazer chacota. Como eu falei, isso aqui é um vídeo sério. Certo? Apesar de eu achar que ele, por ter a puta da influência que ele tem, é risco. É risco. Que as pessoas que assistem ele, às vezes, achar que tá tudo bem. Certo? Achar que tá tudo bem. E a gente sabe que não tá. Que essa batalha vem acontecendo faz tempo. O Wagner, eu não sabia sobre essas coisas do Wagner, sobre todo esse processo de cancelamento que ele passou, tá? Não que eu era uma pessoa alienada do YouTube, mas eu comecei a vir pro YouTube em 2018 com toda aquela comoção política, certo? Então eu realmente não sabia e eu fiquei assim muito, mas muito impressionado. A gente sempre soube dessa maledicência chamada cancelamento. Mas quando a gente não está próximo das pessoas que passaram por isso, a gente não tem noção do que isso significa. E isso me comoveu. Isso me comoveu. E vou falar para vocês, tá? Eu sou um insider sem ser um insider. Tudo que ele disse a respeito de patrocínios é uma das coisas que muito se comenta mesmo, gente. Quem tem patrocínio? O povo da esquerda. É enfiado nessa galera rios e rios de dinheiro para que eles façam o quê? Para que eles coloquem essa agenda nefasta em operação. A Liga Nerdola praticamente caminha ou com as próprias pernas ou com a ajuda dos inscritos. É lógico que, graças a Deus, está surgindo aí uma insider da vida patrocinando. Tem o Jonas Bressan, com o curso da B-Way. Tem outras coisas. E eu acho que, com essa mudança que a gente está vendo acontecer na cultura, né, no mundo aí, isso vai melhorar. Quer dizer, a gente espera que melhore. A gente espera que melhore. Mas realmente, pessoal, a Liga Nerdola, ela caminha com as próprias pernas. É uma batalha diária. É como dizem, é um leão por dia. É um leão por dia. E todo mundo veio ali, ó, do nada, e cresceu, e lutou, e enfrentou cancelamentos, tá? Eu, assim, ó, eu acho que o que eu passei não é nem 2% do que a grande maioria passou. E agora, essa voz que foi surgindo aí ao longo dos anos, ela começou a fazer efeito, certo? E é o que a gente está vendo hoje. Mas voltando ao raciocínio da balança, em relação a ter que existir algo que coloque ali em discussão algumas coisas, esse é o papel da linhagem geek, que eu acho fantástico. Fantástico. E olha, não é puxação de saco, né? Porque eu interagi muito pouco com o André, com chat, em live. Mas assim, depois que eu descobri o Linhagem Geek, eu nunca mais assisti o conteúdo assim do Peter como eu assistia antes. Porque parece que a Linhagem Geek fala o que eu quero escutar. E tá tudo bem, né? Eles trazem a informação que eu quero ouvir do jeito que eu quero ouvir. Então, assim, ali tem um pouco de comédia, ali tem um pouco de gozação. Eu, honestamente, não acho que eles perdem a mão. Muito pelo contrário, cada apelido que pula ali, a gente acaba
incorporando ao cotidiano. E eu acho isso fantástico. Essa pegada cômica ali faz todo o diferencial. Faz todo o diferencial. Assim como cada criador de conteúdo da liga tem o seu toque. Tem o seu toque e também tá tudo bem. E a gente ri, a gente, né, brinca, a gente faz palhaçada e é muito legal isso. Então, na minha opinião, eu acho que precisa existir. Precisa existir. E por que precisa existir? Porque você não tem ninguém do lado oficial da esquerda querendo vir debater com o lado oficial aqui da nossa direita. Pessoas como o Giga, pessoas como o próprio Wagner, pessoas como a Linhagem Geek. Ninguém quer. Ninguém quer. Então, assim, o Peter trazendo essa discussão e faz um vídeo daqui, e aí o pessoal da Liga Nerdola responde de cá, vai gerando na cabeça das pessoas discussão. E aí cabe aos telespectadores, vamos assim dizer, escolher, reter o que é bom, né? Reter o que é bom. E eu acho que esse é o papel. Agora, como uma organização, como ele falou, a Liga parece realmente coração de mãe. E eu acho isso legal, porque, gente, pensa aqui comigo. Eu sou um cara pequenininho que mora no interior do estado de São Paulo. Eu tenho meu trabalho fora disso aqui. Eu não preciso viver disso, tá? Mas eu sou um cara pequenininho. Eu jamais teria chegado aonde eu tô agora se eles não abrissem essas portas. Porque ninguém abre. Ninguém abre. Quando que um canal aí, ou quando que canais com mais de 100 mil inscritos abre portas para chamar qualquer Zé Ruela como eu? Não abre. Então, olha que bacana. Olha que bacana. Então, o que eu tenho para falar da Liga Nerdola se não é um verdadeiro coração de mãe? Então, eu não tenho nada para falar. Nada, nada, nada. E eu acho que tudo com uma boa conversa se resolve. Tudo com uma boa escutativa, né? O que é uma escutativa? A gente ouve a outra pessoa, a gente não aponta defeitos, a gente não critica, mas a gente debate. Então eu acho que essa função de coração de mãe que a Liga tem, ela pode, como eu posso dizer, sabe quando você tem um olheiro que vai assistir um jogo de futebol buscando um novo Neymar? Eu acho que a Liga tem esse poder. Porque de repente ela impulsiona alguém que tem aí uma pegada tão bacana, e essa pessoa pode de repente estourar e levar o nome da Liga e levar, alcançar ainda mais as pessoas que a gente quer alcançar. A bater na tecla daquilo que a gente quer exterminar, que é a cultura woke. Então, esta é a minha visão, este é o meu ponto de vista em relação à Liga Nerdola. Eu acho que vocês todos estão de parabéns por abrir as portas para criadores de conteúdo pequeno, que vocês recebem muito bem as pessoas e que vocês aí levam um tempo, sim, para agregar a um nível mais alto, porque acho que as pessoas têm que demonstrar trabalho. Se eu pudesse largar tudo para viver de YouTube, eu gostaria. Eu gostaria muito. Eu poderia produzir o dia inteiro. Pena que eu não posso. Então, eu tô caminhando como posso. Eu sei, por exemplo, que o filho do Elvis também trabalha e também tá lá ralando.
Eu cometi alguns erros aí na parte esquemática do meu canal e por isso eu ainda não bati as horas. Mas outra coisa que eu aprendi com a liga, com membros da liga, com pessoas ali orbitando. E depois que eu fiz alguns ajustes aqui, uns cálculos, uma recalculação de rota, eu já estou vendo que no máximo até julho, se Deus quiser, meu canal monetiza. E eu devo tudo isso a quem? A todas essas pessoas que eu mencionei. E Wagner, eu vou falar para você agora. Isso é para você, cara. Continue sendo assim, essa pessoa de coração aberto. Continue fazendo com que a liga agregue e abra cada vez mais as portas. Eu sei que vocês devem ter aí a sua régua, né? O que vocês esperam para alguém que se aproxime, quando se aproxima da liga. Mas, cara, vocês fazem todo o diferencial. Todos os dias, quando eu sou chamado para ir em uma live, seja no Giga, seja no Cinquentão, seja no Gui, seja no Nerds Barbado, cara, o Flag e o Moisa são demais, são demais. Porque são oportunidades que às vezes a gente nem sonha. Eu jamais sonharia que algum dia eu estaria participando de uma live com essa galera toda. Jamais. Isso é sonho realizado. Sonho realizado. Eu nem preciso ir no Vilela. É, assim, é, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. E eu tenho tantos alunos que me ajudaram, que fizeram parte de todo esse processo de volta. E eu acho que eles também ficam impressionados quando eu convido, quando eu mando lá o convite para eles assistir a live que eu vou estar. Porque, galera, eu não era nada. Eu era apenas um professor de inglês aqui em uma cidade do interior de São Paulo. Então, Wagner, novamente, não percam isso, porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Bom, galera, eu nem sei dizer se isso foi um desabafo, se isso foi apenas um compartilhamento do que eu venho assim sentindo, né, desde quando eu me aproximei. Eu só sei dizer que todos vocês aí da liga me fazem sentir bem, acolhido e principalmente motivado. Então, não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, deixem o seu like, compartilhem este vídeo e também eu convido vocês que não são ainda inscritos dos canais da Liga Nerdola, por favor, vão atrás, se inscrevam, porque eu prometo que é conteúdo de primeira. Valeu, galera, e até a próxima.